gente, hoje estou trazendo duas questões de física para a gente resolver, da parte aí de eletrodinâmica, associação de resistores e primeira lei de Ohm. Eu tenho aqui um esquema que representa a associação de três resistores em série, né? R1, R2 e R3. Se eles estão em série, eu posso encontrar uma resistência equivalente que vai ser o somatório de R1 mais R2 mais R3. Que é justamente isso que a questão quer que você faça, né? Encontre a resistência equivalente. Só que para isso eu tenho que ter o valor de R1, R2 e R3, e no caso aqui eu não tenho. R1 não é dado o valor. A resistência é dada em ohm, né? Então você tem que encontrar qual é o valor da resistência 1, depois resistência 2 e a resistência 3 e fazer a soma. Os dados aqui da questão envolvem a diferença de potencial, né, a tensão de cada resistor. No resistor 1 eu tenho a diferença de potencial, que é a DDP, de 7 volts. No R2 é de 5 e no R3 é de 8. Então eu já tenho um dado importante para poder encontrar o valor da resistência. E eu tenho uma corrente elétrica de 0,40 ampere. Então você sabe que, de acordo com a primeira lei de Ohm, a diferença de potencial é diretamente proporcional à corrente elétrica, o produto da resistência com a corrente elétrica. Nesse caso aqui, a gente quer encontrar o valor da resistência elétrica. Então eu vou dividir a tensão pela corrente nos três casos. Então eu posso fazer R1 como sendo a diferença de potencial 1 sobre I. No caso, o I vai ser igual para os três resistores. A corrente elétrica que passa em R1 é 0,40, é a mesma da R2, que é a mesma da R3. Então aqui vai ficar 7 dividido por 0,40, e esse valor, né, você vai fazer essa divisão, vai ser igual, 7 dividido por 0,40 vai ser igual a 17,5 ohm. Aí você vai repetir o procedimento para R2. R2 vai ser a diferença de potencial 2 pela corrente. Então vai ser 5 dividido por 0,40. Isso aqui, 5 dividido por 0,40, para não errar, 12,5 ohm. E por último o R3. O R3 vai ser a diferença 3 sobre I. A diferença de potencial 3 é 8 sobre 40. E isso aqui, para não errar, né? 8 dividido por 0,40 vai dar 20. Então você tem R1, R2, R3. Então a resistência equivalente é a soma desses três valores: 17,5 mais 12,5 mais 20. Esse valor, para não errar aqui fazendo a calculadora, deixar tudo certinho, vai ser igual a 50 ohm. Ok? Então a resposta dessa primeira questão vai ser letra E, 50 ohm. Uma outra questão sobre associação de resistores e primeira lei de Ohm é essa daqui, que fala que dois resistores R1 e R2 estão em paralelo. Quando a gente tem associação em paralelo, a gente tem a mesma tensão, só que a corrente vai ser diferente, ao contrário da associação em série. A tensão, né, a diferença de potencial vai ser a mesma para o R1, que é 20 ohm, e para o R2, que é 30 ohm. Essa tensão aqui vai ser de 120 volts e ele quer saber qual é a corrente que vai passar nessa associação. Então a gente tem que calcular qual é a resistência equivalente que vai ser substituída. Essa associação vai ser substituída por essa resistência equivalente, que no caso aqui, como eu tenho dois resistores em paralelo, é o produto desses dois resistores pela soma. No caso aqui particular, quando eu tenho dois resistores em paralelo. Então aqui a resistência equivalente vai ser igual a 20 vezes 30 sobre 20 mais 30. Vai ser 600 dividido por 50. 600 dividido por 50 vai ser igual a 12 ohm. Mas a questão não quer saber a resistência equivalente. A questão quer saber qual é a corrente elétrica. De acordo com a primeira lei, U, que é a tensão, vai ser o produto da resistência pela corrente. Então a corrente, quem é que vai ser? A corrente vai ser
a tensão sobre a resistência. Então, a corrente elétrica vai ser 120 volts sobre 12, isso aqui é igual a 10 amperes. Com isso, o nosso gabarito vai ser a letra A. Ok? Bem, essa foi a dica, né, a parte aí de eletrodinâmica, falando aí sobre corrente, tensão e resistência elétrica. A gente volta numa próxima com mais questões. Até mais.